Salve, salve! E aí? Sextou. Hoje eu tive uma palestra com o Joel J, ele mesmo. Hoje eu tive reunião de resultados lá da empresa que eu trabalho e o convidado ilustre foi o Joel J. Eu vou falar um pouquinho do que ele falou hoje, que eu achei bem legal. Muito prazer, eu sou Renan Martins, já se inscreve no canal. E vamos trocar essa ideia aqui. Quando a gente tem esses eventos, essas reuniões de resultado em empresas, né? Tanto de capital aberto, capital fechado, empresa grande, empresa pequena. Naturalmente você espera sair mais motivado dessas reuniões do que quando você entrou nelas. Pelo menos eu tenho essa expectativa. E eu vim de empresas que sempre geraram essa sensação, sabe? De você, tipo, de ritual de energização. Tipo, mano, trazer. Pô, a não ser. E aí eu também já passei pelas duas situações, né? Não só de energização, mas de a empresa estar numa situação mais complicada financeira e, tipo, comunicar turnaround. Comunicar turnaround, pra quem não sabe o que é tipo assim, uma mudança brusca de estratégia corporativa para recuperar um determinado resultado. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no primeiro emprego, não foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi na Alpargatas. Não foi meu primeiro estágio, não, já tinha tido outro estágio já. Meu segundo estágio foi na Alpargatas. Meu primeiro estágio foi numa empresa chamada Intim Store, lá no Brás. Eu era responsável pelo cadastro do sex shop no e-commerce. Então, mano, eu tinha que ficar cadastrando creminho, sexual, o que eles carinhosamente chamavam de próteses, é o nome da categoria, tá ligado? Então, esse foi o meu primeiro estágio, durou um mês, porque minha documentação não tava. A facul tinha umas frescuras lá que você não podia estagiar em determinado ano. Tipo, tinha uma questão de crédito lá, acho que agora mudou isso. Mas enfim, quando eu tava na Alpargatas, eu especificamente trabalhava numa marca, em duas marcas, né? Topper e Rainha, que eram as marcas menores da empresa e que performavam pior do que as Havaianas, do que Mizuno. Tipo assim, Havaianas, cara, sei lá, era um business muito grande. Era um business muito grande. Eu não sei uma proporção, mas era o carro-chefe da empresa. É o que fazia a fábrica funcionar, é o que dava dinheiro para investimento para outras marcas. E aí a empresa passou por uma fase, ela foi adquirida pelo Grupo Camargo Correia. E aí o Grupo Camargo Correia, não sei para você que se lembra, em 2014, 2015, estava envolvido no escândalo da Lava Jato. Eu não sei exatamente qual foi o envolvimento, mas eu sei que isso impactou a gente lá porque eles meio que se desfizeram. O Grupo Camargo Correia vendeu a Alpargatas. Ele comprou a Alpargatas e depois vendeu. E eu lembro que ele vendeu por um valor na época que eu achei baixo, assim. Se eu não me engano, e aí pode me corrigir, mas se eu não me engano foi algo cerca de 500 milhões de reais. Ou ele comprou a participação da Alpargatas por 500 milhões de reais. Acho que foi isso. Eu acho que ele pegou o dinheiro emprestado do BNDES, comprou a Alpargatas. Eu não lembro. Enfim, eu não lembro exatamente a transação, mas se eu não me engano, na sequência ele já vendeu para Itaúsa. Eu acho que logo depois o Grupo Camargo Correia vendeu para Itaúsa. Eu sei que hoje, da última vez que eu vi, a Alpargatas pertencia a Itaúsa. Então, sabe aquela ação lá que você compra? Então, pertencia a Itaúsa. Por que eu tô falando isso? Porque nessa época teve um momento de turnaround, que era o seguinte, gente, não estamos bem, precisamos reformular a estratégia, vamos ter que cortar custo, vamos ter que, deixar de investir nisso para investir naquilo, faça um plano aí de recuperação, turnaround. Tipo assim, e aí quando você chega numa reunião dessa, você tá num momento de, putz, é um momento complicado, tá ligado? É um momento barra pesada. Porque tinha que ter EBITDA positivo. É isso, essas empresas. E assim, eu posso falar porque era capital aberto na época, né? Então tinha as ações da empresa, então essas marcas Topper e Rainha não tinham, ou assim, estavam no caminho de ter um EBITDA positivo. Esse era o desafio. E aí até que no segundo ano que eu tava lá, acho que até teve, mas era muito irrisório, assim. E a Alpargata e a Havaianas era o que segurava. Por que eu tô contando isso? Porque daí, cara, ao mesmo tempo, tipo, eu trabalhei no Grupo Boticário, onde,
cara, é uma empresa que cresce consistentemente há, putz, cara, sei lá, 20 anos. Tipo, eu trabalhei lá em 2017 a 2019. Cara, o crescimento, tipo, ano a ano era sempre num ritmo consistente, assim. Então, você chegava na reunião de resultado, na convenção, tipo, esses momentos assim, mano, era era meio que o momento de trazer as notícias positivas, investimento em operação, vamos construir tal fábrica. Eu lembro que tá Camaçari, tipo, construir um CD. Então é um momento que as empresas, geralmente, as lideranças usam para trazer, né, essas notícias e fazer as pessoas terem esse sentimento de que fazem parte. E, cara, hoje vivi um momento desse na empresa atual que eu trabalho. E era uma reunião de resultado e no final o Jota apareceu lá para dar uma palestra assim de falando sobre orgulho de pertencer, sobre cultura corporativa. Foi muito legal. Você vê que o cara, ele realmente se importou e se preparou para aquilo. Tipo, você viu ao vivo ali que ele, meu irmão, ele é brabo. Você pode não gostar, você pode achar coach, cara, você tem direito a ter a sua opinião. A minha opinião é que ele é brabo. Tipo, mano, 1000 vezes melhor do que na internet. Ele deu um show, assim, foi bem legal. E você vê, né, como que ele conectava as histórias. E aí, como que ele conectava as histórias com o nosso momento atual, de empresa e tal. E aí ele trouxe 9 pontos. Eu vou tentar lembrar todos de cabeça, tá? Que você precisa desses 9 pontos. Eles podem te fazer vencer. São 9 coisas que podem te fazer vencer ou te fazer fracassar. Ambas. Assim, você fazê-las pode te fazer vencer e você não fazê-las vai te fazer fracassar. É meio que isso, assim. Primeiro é falta de tempo. A falta de tempo é um problema grande para você que quer evoluir na vida. E você precisa cada vez mais gerenciar o seu tempo e escolher onde você vai investir o seu tempo, quais são suas escolhas, o que você vai deixar de fazer para fazer, como que você vai organizar a sua agenda, como que você vai organizar a sua rotina, qual vai ser o esforço que você vai colocar de tempo no trabalho, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos. Então você precisa de tempo. Para você progredir na carreira, você precisa de investir tempo. Para você progredir na sua formação acadêmica, você precisa de tempo. Para você progredir no esporte, você precisa de tempo. E a falta de tempo vai fazer com que você fique estagnado. A falta de tempo vai fazer com que você não consiga. A falta de tempo correto, né? A falta de tempo colocado no lugar certo faz com que você não consiga. Achei muito legal ele trazendo isso. E aí, o segundo ponto que o Jorge já falou, que eu concordo, é a falta de foco. E é uma parada que eu sempre repito aqui e que eu realmente trago como filosofia na minha vida, e é uma coisa que você tem que praticar, senão você deixa de fazer. Que se inscreve no canal. Aproveita que você tá aqui, que você já se inscreve, senão você vai esquecer. Aperta o botãozinho aí no seu celular, ou então na sua televisão. Tô vendo que tem muita gente me assistindo pela televisão. Já se inscreve. Então, quando o foco é o seguinte, qual é a diferença, qual é a diferença de foco e atenção, né? Cara, você precisa saber falar não. Você tem dificuldade de falar não? Você que tá me assistindo? Comenta aqui se você tem dificuldade de falar não. Eu acho que a dificuldade de falar não, ela é inerente a todo mundo. É normal você ter dificuldade de falar não. Só que quando você fala sim pra tudo, você acaba se comprometendo com um monte de coisa que você na real nem queria. Eu vou te dar um exemplo meu. Cara, meus amigos me chamam pra um monte de coisa, pra um monte de compromisso, evento, rolê.
Cara, eu frequentemente falo não. Aí eu falo muito mais não, não vou, do que sim, eu vou. E eu falo numa boa, tá ligado? Eu falo, cara, não vou. E aí, se o cara ficar chateado, eu falo, mano, eu prefiro te falar, já, papo reto, de prima, que eu não vou, do que eu ficar. Do que eu falar, demorou, vou pensar. Ou então, se pá, eu vou, talvez eu vá. E não vou, eu sei que não vou. Então eu prefiro te falar a verdade do que eu me comprometer com algo. E se eu sei, e se eu tenho certeza que eu vou, irmão, já vou te falar logo de cara que eu vou. Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá ligado? Tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, cara. Tem amigos meus que ficavam extremamente chateados no começo, quando eu comecei a adotar mais essa postura assim. Foi principalmente depois que eu. Cara, assim, eu nunca tive muito problema. Assim, na verdade, mentira. Eu sempre tive. Já teve fases, principalmente na vida universitária, que eu topava muitas coisas, assim. Eu topava em rolê que, cara, eu não precisava ter ido, tá ligado? Mas hoje em dia, eu honestamente acho que eu vou te dar um exemplo extremo. Mano, sei lá, sua mãe tá doente. Se você ainda tem mãe, ou enfim, uma pessoa que um ente querido seu tá doente. Velho, você precisa cuidar dessa pessoa. Se alguém te chamar pro rolê, você vai falar: "Não, não vou, obrigado". Você não vai ficar pensando muito, justificando muito. Se a pessoa falar: "Ai, que grosso". Tá bom. Por que eu fui grosso? Só falei que não vou. Qual que é o problema? Aí o problema tá na pessoa, não tá em você. Você foi sincero, você não foi grosso, você só falou sim ou não. Entendeu? Então, o foco é muito sobre isso. Tipo assim, cara, se você tem um foco, seu foco é cuidar da sua família, seu foco é cuidar de você, seu foco hoje me convidaram para um evento super legal, mas cara, eu não pude ir. Eu falei que eu não ia. Eu falei, cara, não vou. E é um evento que eu sei que é especial pra pessoa. Mas a minha namorada tem que cuidar dela, que ela fez um procedimento e tal. Não vou. Tipo, amanhã eu tenho nutricionista, eu não vou beber. Tipo assim, são coisas, uma coisa puxa a outra. Então, saiba falar não. Eu aprendi a falar não na minha vida pessoal e no meu trabalho. Muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam, cara, você pode falar agora? Eu falo, não posso falar agora. Podemos falar tal horário ou tal dia? Porque nunca é 5 minutinhos. Nunca é tipo assim, vamos falar 5 minutos. Aí você multiplica por 5. Aí já é meia hora. Vamos ali no café. Aí você vai no café, tipo assim, uma fofoca aleatória. Então, tipo assim, foco. Qual que é o seu foco? Exerça seu foco e proteja o seu foco. Saiba falar não. Depois, falta de dinheiro. Porque o dinheiro, cara... O dinheiro, né? O dinheiro pode te ajudar muito ou ele pode te puxar muito para trás. E o dinheiro, ele não cai na árvore. O dinheiro, ele tá onde tá o problema. E esse que é o ponto. Tipo assim, o dinheiro tá onde os problemas precisam ser resolvidos. Entendeu? Então, assim, você consegue prosperar financeiramente. Eu sempre, todas as vezes que eu prosperei financeiramente, foram em situações onde eu me dispus e me permiti resolver problemas. E verbalizei isso. Tipo assim, eu quero ajudar a resolver tal problema. Vários dos empregos que eu consegui foi porque eu verbalizei isso. E todas as vezes não é sempre um emprego melhor que o outro. Porque eu verbalizei que eu queria resolver problema. Hoje eu sou reconhecido, sou bem avaliado e sou... se você pergunta pra alguém que me conhece qual é o meu principal atributo, é a resolução de problema, mano. Tá ligado? Então se você resolve o problema de alguém, ou de alguém, né? Tipo, se você resolve o problema de uma pessoa e identifica que esse problema é comum a muitas pessoas, você provavelmente tem uma oportunidade de negócio ali que você pode fazer dinheiro. E se você é a pessoa que fala, puta, esse problema não é meu, não resolve nenhum problema, não consegue, você também não vai provavelmente se colocar em situações que você vai conseguir
É benefício financeiro, que você vai conseguir prosperar mais financeiramente, porque você precisa resolver o problema para conseguir prosperar financeiramente. Próximo ponto, ó, já falei de atenção, já falei de foco, já falei de dinheiro. O próximo ponto é a falta de coragem. A coragem vai te dar, por exemplo, e você vê como as coisas se conectam, né? A falta de coragem, ou a coragem, né? Ela vai te levar para um lado para o outro. Se você tiver coragem, por exemplo, de assumir um problema e resolver o problema, pô, você naturalmente vai ter uma chance maior de prosperar financeiramente. Pensando nessa lógica toda que eu estou propondo para vocês aqui, que o Jojo me ensinou hoje. Se você tem coragem de enfrentar aquilo e... Pô, beleza, joga no meu peito. Ninguém quer resolver esse B.O. Pô, mas eu tenho coragem de resolver. Você vai e resolve? Você vai e se propõe? Você se mergulha num ambiente novo, desconhecido? Meu irmão, você... Pô, você vai conseguir, tá ligado? Agora, a falta de coragem, ela te barra. E aí a falta de coragem vai te barrar no próximo ponto. Eu falei de atenção, falei de foco, falei de dinheiro, falei de coragem. Agora eu vou falar de comunicação. A comunicação vai te ajudar muito a progredir. Ou a falta de comunicação. No caso, e aí eu vou mudar, né? Eu vou falar, em vez de falar você, eu vou falar eu. A comunicação me ajudou muito a progredir. E a coragem para me comunicar também me ajudou muito a progredir. E é uma coisa que eu treino. Você tem que treinar. Eu treino isso e assim, muitas vezes o meu treino é a prática. E é a situação real, é a vida real, meu irmão. Porra, você não... Putz, cara, o máximo que a escola te ensina a melhorar a sua comunicação é você ainda apresentar um trabalho lá na frente, decorar aquelas páginas ali, aquele slide, aquele trabalho. Hoje em dia nem sei mais como que tá a escola nesse sentido, porque, cara... Com a inteligência artificial, né? Acho que tá cada vez mais distante esse tipo de habilidade humana, social. Você precisa treinar. Eu treinei muito a minha comunicação a vida inteira. E toda vez que eu tenho uma reunião, que eu sei que eu posso falar, que eu sei que minha opinião é importante, eu faço questão de falar. Eu faço questão de apontar o ponto. Eu faço questão de falar, de verbalizar o que eu tô pensando, de expor meu pensamento, de expor... Isso é muito valorizado. E isso vai fazer com que você tenha mais oportunidades, né? Que você tenha mais visibilidade, que é o próximo ponto. A comunicação... Cara, eu vou dar um exemplo, ó. Quando eu era técnico, eu fiz técnico de administração com 14, 15, 16 anos. O TCC, eu tinha que apresentar o TCC no auditório. Sei lá, eu não sei quantas. É o auditório do Camargo Aranha, eu não sei quantas pessoas cabem ali. Eu vou falar 300, talvez. Eu tive que treinar um monte para conseguir me comunicar ali. Por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista do estágio, eu tive que me comunicar, eu tive que expressar minhas ideias. Eu tenho efeito colateral, eu fico suado, todo mundo tem alguma... Cara, todo mundo tem alguma trava na hora de falar. Todo mundo é um pouco introspectivo, ninguém é 100% extrovertido. Isso é bobagem, tá ligado? Mas eu tive coragem e tive treino. Então eu treinei o que eu queria falar, eu treinei muito. Chegou na entrevista do trainee, cara, eu tinha treinado tanto, estudado tanto, que na hora eu dominava tanto que aí, a partir disso, eu consegui improvisar. Porque foi um dos dias mais... Eu pensando assim, fazendo um exercício contrário. Cara, pensa. Eu tinha 22 para 23 anos, ou 23 ou 24. Eu era bem jovem, né? Pensando bem. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu tinha o processo seletivo, eu fui lá pra Curitiba. Eu já tinha feito várias etapas online. Fui lá pra Curitiba. A primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi pra fazer essa entrevista lá em Curitiba, na sede.
não era nem só uma entrevista, era uma dinâmica. Tipo, meu, eles meio que um avião inteiro, assim, só de candidato pra fazer entrevista. Olha como é. Chegou lá, velho. Era uma entrevista em grupo, era uma dinâmica. E todo. Cara, essa é a vida real, meu irmão. Era uma dinâmica, era uma mesa redonda. Você tinha um grupo lá de 7 pessoas. Eu tinha que montar, olha só, era uma dinâmica que eu tinha que montar um Lego. E através do Lego contar a minha história, a minha carreira e a história do Boticário, tá ligado? A história da empresa, através de um Lego, assim. Era uma coisa, na época, eu não sei hoje em dia, mas na época era inclusive uma dinâmica facilitada pela empresa Lego. Tipo, tinha um departamento lá na empresa Lego de RH que cuidava desse, desse setor. Meu Deus, meu irmão, vai um pouco pra frente só, truta. Aí, parceiro, justo assim, um pouquinho pra frente. Eu que tô buzinando aqui, foi mal, galera. Então tinha um departamento da Lego, tipo, que meio que vendia esse serviço, sabe? De recrutamento, assim, dinâmica de RH. E aí uma pessoa da Lego e ficava, tipo, avaliando, assim. Mano, uma coisa mais subjetiva, tá ligado? Uma psicologia das cores, qual cor você escolheu, qual cor você deixou de escolher. Mano, eu juro por Deus, teve candidato que montou a história dele assim através de Lego, fez. Mano, eu juro, se alguém que tava nesse dia, na dinâmica lá do trainee de 2017, tava na sala, pode me. Mano, viu isso. A pessoa montou o Lego pra contar a própria história, e aí, tipo assim, colocou uma ponte, tá ligado? Tipo, mano, montou um leguinho lá, e no Lego da pessoa tinha uma ponte. E aí o bonequinho da pessoa. E aí ela colocou um bonequinho, tipo, embaixo da ponte. Aí chegou a entrevistadora e falou: Meu, o que é esse bonequinho aqui embaixo da ponte? A pessoa falou: Eu. Mano, a pessoa se auto imaginou que tava caindo embaixo da ponte. E aí entra no próximo ponto, que tem muito a ver com comunicação. Tipo, nessa hora, eu fiquei assustado. E aí eu vou entrar no próximo ponto que mistura com comunicação, que é a adaptação. Você precisa ser uma pessoa que se adapta. Eu não fui o primeiro a explicar o meu Lego, eu fui observando as pessoas. Eu já tinha montado, tá ligado? Meu Lego, eu já tinha montado. Eu já tinha meio que uma história que eu tava pensando em contar. Aí eu fui observando as pessoas ao meu redor, tipo, e fui observando as perguntas que a entrevistadora estava fazendo. E aí eu falei, opa, beleza. Então, tipo assim, eu percebi uma linha ali, percebi uma linha. Então já adaptei meu discurso para meio que ir na linha do que eu percebi que ela tava buscando. Tipo, ela tava buscando inteligência emocional. Era isso que ela queria avaliar ali. E era isso que ela. Não, ela pegou. Teve gente que começou a chorar, contando a própria história através do Lego, tá ligado? E eu, nesse momento, o que eu fiz? Como eu tinha estudado muito a cultura da empresa, no meu discurso ali, né? Ou seja, tinha treinado muito. No meu discurso, eu adaptei colocando a minha história dentro, tipo, dos valores da empresa, tá ligado? Eu não vou lembrar todos os valores, mas eu lembro que tinha um que era, tipo, não crescer a qualquer custo. Mano, os valores do Boticário são bem legais, assim, eu gostava bastante. E aí, tipo, eu contei a minha história baseada nos valores do Boticário, tipo, comunicando isso e evitando todos esses comportamentos meio esquisitos das pessoas. Evitando, mano, uma coisa quase que um ator, assim, sabe? Você. Que é a comunicação. Inclusive, nessa época, antes do trainee, em 2016, eu fiz um curso de ator. Que fica registrado. Eu fiz um curso de ator. Porque eu tava fazendo uns trabalhos de modelo, uns trabalhos de atuação mesmo, né? Propaganda. Eu tava fazendo casting. E aí eu fiz um curso de atuação que me ajudou muito. Porque a atuação envolve muitas dessas coisas que eu tô te falando. Comunicação, adaptação, treino, né? Beleza, esse é o próximo ponto. Adaptação, cara. Pô, você vai. A adaptação ela é essencial pra gente conseguir progredir. E se a gente não se adapta, a gente não cresce, cara. Assim, é uma fórmula muito, 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 muito correlacionada. Se você não se adapta, você não vai conseguir, por exemplo, resolver problema.
Se você não se adapta, você não vai conseguir, muitas vezes, se comunicar. Você vai ficar travado naquilo ali. Ai, meu Deus do céu. Olha esse buraco. Mano, São Paulo tem uns buracos. Eu tentei fugir do buraco, mas não deu. Beleza, então eu falei de... Eu tô dirigindo, eu tô sem aqui a cola. Vamos lá. Eu falei de atenção, falei de foco. Eu falei de treino, eu falei de atenção, foco, treino, dinheiro, preparação, comunicação, adaptação. Falta 2. Falta 2. Ah. Falta 2, falta 1. Falta 2 ou 1. E aí, acho que falta 1 só. Inteligência emocional. Cara, inteligência emocional, né? Que daí eu conectei com essa história da entrevista do trainee. Realmente, você via... Eu fui tão bem nesse dia do trainee, eu tive esse jogo... Cara, eu tava cansado. Olha só. Eu tenho uma dificuldade enorme, histórica, assim. Mano, eu não sei, cara. Eu sempre fui um cara que... pra coisas muito importantes, às vezes eu tenho dificuldade de acordar cedo. Mano, se é pra jogar Tibia, eu acordo 6 da manhã lá pra ir na caverna lá caçar. Que tem o respawn no tal horário, eu vou. Mas, mano, desde criança, assim, tipo, eu odiava acordar cedo, eu odeio acordar cedo. Mas na verdade eu gosto quando dá certo, né? Tipo, terça-feira eu sempre acordo cedo porque é meu rodízio. Então, meu cérebro automaticamente acorda cedo. Nesse dia, como eu falei, eu fui pra Curitiba fazer um bate-volta. Mano, meu voo era uma parada, tipo assim, aquele primeiro voo de Curitiba, eu acho que era 6 da manhã. Então eu meio que combinei com um táxi de estar na porta da minha casa, ou um Uber na época, era um táxi. Tá na porta da minha casa, tipo, sei lá, 4h30. Pra eu, pegar ir até o Guarulhos, morava ali na Penha, tipo, mano, esse horário pra ir pra Guarulhos é suave. Você chega lá, 20 minutos você tá em Guarulhos, mano. Na moral, no aeroporto você tá em Guarulhos 20 minutos. Só que, mano, era a primeira vez que eu tava indo fazer uma viagem, pegar um avião. Eu nunca tinha ido, eu não sabia como que era o procedimento, tá ligado? E aí, velho, Irmão, eu falei pro cara chegar na porta da minha casa às 4h30. 4h30 eu tava acordando. Mano, 4h30 eu tava acordando e o cara, na hora que eu desci, o cara já tava lá. Mano, o cara ficou com o carro ligado me esperando. Olha só o que aconteceu. O cara ficou com o carro ligado me esperando. Inteligência emocional. Mano, tipo assim, já era 5 da manhã quando eu desci. Eu tinha que chegar no aeroporto, passar no raio-x, mano, não errar o portão e entrar no avião. Tipo, se o seu voo é 6, o embarque encerra às 15 minutos antes, tipo 5h45. Ou seja, mano, era 5 da manhã, eu tava em casa ainda. A gente tinha saído, velho. Mano, o cara ficou meia hora me esperando com o carro ligado no ar-condicionado. Não, com o carro desligado no ar-condicionado. Mano, na hora que eu desci atrasado com a minha mochila, pá, social. Na hora que ele foi ligar o carro, a bateria acabou, velho. O carro não pegava. E 5 da manhã, eu atrasado. Eu falei, meu irmão, passou um táxi na rua, eu falei pro cara parar. Eu falei, irmão, desculpa, eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou te pagar aqui, tipo... Mano, eu deixei um dinheiro com o cara, sei lá, deixei 50 conto com o cara, que era mais ou menos o que ia dar até o aeroporto naquela época. Deixei 50 conto com o cara, falei, mano, eu vou pegar outro. E aí eu peguei o táxi, cheguei no aeroporto, cheguei lá, tá ligado? Eu me adaptei, resolvi o problema, tive inteligência emocional. Eu acho que, mano... Acho não, eu tenho certeza que você conhece alguém, na mesma situação que eu passei ali naquele momento, que ia ficar, tipo assim, remoendo e falando, meu Deus, era pra dar errado mesmo, essa vaga não é pra mim, tudo comigo dá errado, eu não vou ter sucesso nunca. Ih, mano, eu tô falando isso aqui, tá vendo um monte de gente na minha cabeça que teria esse tipo de comportamento, tá ligado? Porra, na hora eu falei, irmão, esquece, vamos resolver, qual que é a fita, qual que é a solução? A solução é arrumar outro. Pum, na hora, mano, eu pensei assim, juro, caralho, velho, como é da hora lembrar disso. Eu pensei, mano, vou ter que arrumar um táxi, velho. Na hora que eu pensei isso, passou um táxi. Na hora, no momento, pum. Mano, o bagulho parecia mágica. Pum, apareceu na minha frente do táxi. Falei, ops. Parei o táxi, já era, irmão. Entrei no táxi, dei 50 conto pro cara. Vazei. Cheguei no aeroporto, entrei, peguei o voo, tudo certo. Fui daqui até lá pensando. Porra, e eu vendo aquele sol. E eu fiquei emocionado, tá ligado? Eu lembro que, tipo assim, meus olhos encheram de lágrima. E eu fiquei emocionado. Caralho, esse dia foi muito louco, mano.
E eu tava, tipo, com vários papel impresso, assim, e eu fui lendo eu fui lendo, tipo, o que eu tinha preparado, porque, mano, eu tinha estudado tanto, e eu imprimi minhas anotações, tá ligado? E aí eu preparo, comunicação, tudo isso é uma construção, mano. Aí eu cheguei lá, e eu lembro na hora que eu desci do aeroporto, e cara, olha só, eu desci do aeroporto, e aí encontrei, tipo, tinha uma van lá esperando as pessoas, né? E eu lembro que eu fui andando no aeroporto de Curitiba. Cara, você que já foi no aeroporto de Curitiba, sabe que na hora que você desembarca do avião, você passa num corredor que é sempre envelopado com um boticário. Tipo, um corredorzão assim, ó. Que sempre tá, mano, lacrado assim com a propaganda do boticário e o cheiro do perfume do boticário. Tá ligado? Aí eu passei por esse corredor e falei, nossa, Boticário é muito brabo, tá ligado? Não tinha noção. Hoje é uma empresa de acho que 25 bi, 30 bi, é um negócio assim gigante de real. E, cara, eu fiquei assim impressionado. E aí eu chegou chegou na van que eles alugaram pra buscar os candidatos, né? Tinha um monte de gente lá, fiz amizade, conheci um cara chamado Arthur, mano. Que, mano, um dos caras que fez o processo, ele foi super bem. Eu acho que ele, cara, se eu não me engano, ele até passou, mas ele também passou na BASF e preferiu ir pra BASF. E hoje ele tá morando na Europa. Um abraço pro Arthur. Arthur Camean, meu parceiro. E aí tinha uma amiga do meu lado, assim, também, que passou no trainee também. Que, mano, ela tava meio. Mano, eu não sei se ela tinha se preparado tanto, mas ela é muito. Mano, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Se eu não me engano, ela é formada em RI na USP. Eu tenho quase certeza que é isso. Que ela é formada em RI na USP. Eu sei que ela fez USP, certeza. Eu acho que é RI. E aí, mano, ela tava igualzinho o livro A Ciência de Ficar Rico fala. Ou O Poder do Subconsciente. Mano, ela tava tão tranquila e ela falou, gente. Alguém aí sabe, tipo, a história do Boticário, alguma coisa assim? Mano, em resumo, parça, ela não é, tipo assim, mano, ela não... Amanda, um beijo pra você, Amanda, você é, mano, incrível, uma das melhores profissionais que eu já conheci. Mano, ela não... Acho que ela não tava dando tanta... tipo assim, ela não, mano, não se debruçou e ficou estudando. Ela confiou nas habilidades dela, ela confiou que, tipo, no que ela já sabia, e foi, chegou na hora, eu falei, toma esse papel aí. E aí tinha, tipo, as anotações, assim, a gente foi trocando ideia, falando sobre a empresa, falando o Arthur também, a gente foi meio que trocando ideia nós três. E, mano, e obviamente tinha um clima de competição, mano. Tava todo mundo ali concorrendo para as mesmas vagas, ninguém sabia quantas vagas eram. E aí, velho, no final das contas, depois que eu passei por tudo isso, eu percebi que às vezes, velho, nessas situações, quando as empresas gostam de alguém, elas até abrem novas vagas, tá ligado? Se não tem uma vaga ali disponível na hora, elas até abrem novas vagas. E cara, foi isso que aconteceu. Teve duas pessoas que entraram depois, a Gabi. Não, a Gabi entrou junto. O Rafa, foi o Rafa. Quem que entrou junto com o Rafa, velho? O Rafa Esteves? Sei lá, mas foram duas pessoas que vieram depois, tipo, que também gostaram muito deles e aí meio que criaram as vagas. No final das contas, mano, chegou nessa dinâmica aí, essa pessoa, a Amanda, brilhou, o Arthur brilhou, eu brilhei, todo mundo se ajudou. Tipo, mano, tinha obviamente uma competição ali por vagas, né? Que todo mundo tava competindo por um número. Mano, tinha, sei lá, 100 pessoas pra 15 vagas. Então, já era a etapa final. Não, mentira, ainda teve mais duas etapas que eu tive que viajar de novo pra Curitiba. E aí, velho, gostaram tanto de mim, em resumo, que me deram a opção de escolher uma vaga de ou trainee no time de branding ou trainee no time de produto. E aí eu fui pro time de... Na verdade, trainee, time de branding, time de produto ou time de produção eletrônica, que é o time que produz os comerciais, as campanhas e tal. E aí eu escolhi pra brand e esse time porque eu não tinha experiência nessa área, tá ligado? Eu queria me desenvolver. E foi uma escolha correta. Sofri muito, foi treta, não manjava nada, apanhei muito, mas é isso, velho. A vida real, muitas vezes você vai apanhar pra aprender, tá ligado? E essas foram as 9 lições que eu aprendi hoje com o JJ aplicadas na minha vida.
Foi muito legal ver que ao longo da minha vida eu consegui exercer essas 9 lições e espero que elas também sirvam para você. Lembre-se que você é uma pessoa única, que você tem a sua própria história, você tem o seu próprio momento. Eu tenho minha própria história, eu tenho meu próprio momento. E que o caminho é a gente respeitar a gente mesmo, não ter dó da gente. A gente é muito mais resistente. Eu sou muito mais resistente do que eu penso. Hoje eu aprendi a tocar berimbau, tocar e cantar berimbau. Tô até com o dedinho, mano, não já sarou. Mas, mano, eu aprendi a tocar e cantar berimbau, velho. Fiquei mó feliz, tá ligado? Eu nunca tinha feito isso. Então, a gente aprende, a gente consegue, tá ligado? A gente consegue. Basta a gente se capacitar, treinar, ter coragem, se adaptar, resolver problema. Se inscreve no canal, muito obrigado. E espero que a gente continue junto aqui por bastante tempo. A meta é essa, tá? Continua aqui. É nóis. Tamo junto. Um abraço.